Vamos continuar falando aqui de direito constitucional? Nós estávamos comentando com vocês a respeito do artigo 5º que vamos começar a falar agora. Lembram disso? Colocamos para vocês que ele abre para a gente um título que são os direitos fundamentais, tá? Vamos iniciar falando no 5º, os direitos e garantias fundamentais da pessoa, isto é, individuais e coletivos, tá certo? O artigo 5º, pessoal, esses direitos fundamentais, eles são resultados de um processo evolutivo, histórico. Ele não começou de um dia para o outro, viu? Não começou de um dia para o outro, muito pelo contrário. Veja, quando a gente vai analisar aí o que a gente chama de gerações de direitos fundamentais, ou dimensões de direitos fundamentais, essa temática vem explicar da onde se originou esses direitos, entendeu? Não foi de um dia para o outro e não foi simplesmente da mente dos indivíduos só porque acharam bacana, não. Todos esses direitos tiveram motivação específica. Em um determinado momento da história humana, esses direitos se afiguraram, eles se mostraram imperativos e tiveram que ser colocados no sistema normativo dos países, tá? Nós temos, a princípio, nós temos aí os direitos de primeira geração. Iniciaram-se com a Revolução Francesa. São os direitos civis básicos, tá? Civis básicos, de liberdade, por exemplo, né? Direito à vida. Eles advêm desse momento histórico e iniciam uma série de direitos, tá? Alguns, inclusive, especificamente, têm um início muito anterior. Por exemplo, o habeas corpus, que é uma das garantias que estão na Constituição, pelo menos a lenda diz que data desde 1200 e pouco, quer dizer, muito antes da Revolução Francesa, que foi em 1789, salvo engano. Então, mas basicamente a ideia de uma primeira geração de direitos básicos, direitos civis básicos, que seriam a liberdade, a vida, através deles, exigiu-se que o Estado se abstivesse de atuar, isto é, eram direitos negativos com o Estado. O Estado não deveria se meter na vida do indivíduo, deveria deixar o indivíduo livre, para ele atuar, para ele se desenvolver, tá? Por isso não poderia prendê-lo, não poderia matá-lo, percebeu? Num segundo momento, nós temos os chamados direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, que aqui vem logo após a Revolução Industrial. Veja, primeiro tivemos a Revolução Francesa e agora a Revolução Industrial. Qual é a Revolução Industrial, pessoal? O mundo era basicamente agrário, né? E aí ele passa a se tornar um mundo industrializado. As pessoas migram do campo para as cidades, avolumam as cidades, para trabalhar nas fábricas, fábricas rudimentares, onde as condições de trabalho eram bastante difíceis, tá? Aí a gente começa a ter os primeiros direitos de segunda geração, principalmente direitos na área de igualdade, na área de direitos sociais para os trabalhadores. Aí inicia-se os primeiros entendimentos a respeito da previdência social, assistência social, tá? Direitos pelo acidente de trabalho, de aposentadoria, tá? De igualdade. Depois, direitos de terceira geração ou terceira dimensão, que advém justamente do final da Segunda Guerra Mundial. Veja que nós tivemos aí momentos de grande relevância para a humanidade. A Segunda Guerra Mundial foi outro marco e ela acaba trazendo realmente uma situação peculiar. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa principalmente se vê arrasada. Destruiu-se quase todos os países, as cidades, tá? As matas também foram destruídas, os rios foram poluídos, uma situação terrível. A Europa se viu numa situação terrível. E aí, após o final da guerra, a humanidade se deparou com a necessidade de novos direitos, direitos de fraternidade. Fraternidade
vem de irmandade, de irmãos. Porque, pessoal, vamos pegar a Europa, que foram onde houve aí, né, o ápice da Segunda Guerra Mundial foi a Europa. E ali nós estamos falando de países muito próximos uns dos outros. Países irmãos. Porque todos os países ficam muito perto ali um do outro, né? Muito juntos. E antes da guerra, todo mundo se conhecia, tinha parentes um no país do outro, conhecidos, e entraram em guerra, se mataram. Então foi ali naquele momento que surgiu esses direitos. Direitos à fraternidade. Direitos difusos, coletivos que a gente chama. Direitos a um meio ambiente equilibrado, começou ali. Direitos da criança, porque você imagina as condições de criança depois de uma guerra. Direitos do idoso, direitos da mulher. Né? Alguns dizem direitos à paz, mas há uma discussão se a paz estaria aqui ou estaria num outro momento. Mas você veja que o importante é que você tenha em mente que há uma divisão histórica, cronológica de evolução dos direitos que nós vamos falar agora. Eles não apareceram do nada, não apareceram do nada. E infelizmente sempre teve que acontecer eventos negativos, eventos ruins, né? Para que a população, a humanidade entendesse a necessidade de determinar que o indivíduo tem direitos básicos, tá certo? Hoje discute-se até a existência de direitos de quarta geração, né? Que é direitos na área tecnológica, então de privacidade, temos câmeras por todos os lados. Direitos tecnológicos na parte de raça, né? Porque hoje você pode mexer no cromossomo para alterar, né, o feto, o nascimento de crianças, como é que as características da prole, né? Você tem também hoje a tecnologia influindo nos alimentos. Temos aí, né, os alimentos transgênicos, que nós não sabemos aí quais as consequências posteriores. Aí há quem defenda também o direito à herança genética. Herança genética. Direitos na área da clonagem, que não poderia se clonar, que já é possível. Então veja que nós estamos só deixando claro, e eu não sei qual a prova que você vai fazer, mas é necessário, vai que alguém comenta sobre isso numa questão. Esses direitos todos que nós vamos ver daqui para frente, eles foram sendo criados por esses motivos. O professor, como é que eu vou guardar? Quais são essas gerações ou dimensões de direito? Pessoal, usa o primeiro. Lembra que foi por causa da Revolução Francesa? E vocês lembram nas suas aulas de história? Lembra da aula de história lá no ginásio? A Revolução Francesa se baseou em 3 ideias básicas. Lembra? Liberté, égalité e fraternité. Tudo TT. Veja. Ele se baseou a Revolução Francesa em liberdade, igualdade e fraternidade. E foram as palavras, os direitos que eu usei para cada um dos primeiros 3. O primeiro foi liberdade, vida, liberdade. Depois nós tivemos direitos chamados direitos positivos, que foi de igualdade. Lembra da Revolução Industrial? Exigiu que o Estado atuasse, ao contrário da primeira geração, para que o Estado criasse normas que regulassem ali, né, as relações de trabalho. Por fim, fraternidade, após a Segunda Grande Guerra. Tá bom? Beleza? Então isso aqui é só para você se situar e conseguir guardar. Vai que a tua prova pede. Eu fui muito sucinto, tá? Bastante sucinto. Não entrei em maiores detalhes. É mais para você se posicionar caso tenha uma questão. Você sabe para onde correr. Tá bom? Muito bem. Vamos tratar aqui, pessoal, agora do artigo 5º propriamente dito, né? E ele começa falando assim: todos, quando ele fala todos, isso é importante. Pessoal, quando ele usa o termo todos, ele não está dizendo que é só o brasileiro, não é só o cidadão, porque nós vamos ver depois que isso aqui são termos diferentes. Todos significa, sim, os nacionais, os brasileiros, mas também os estrangeiros. Porque para nós esses direitos são para todos os seres humanos. A condição para que ele detenha esses direitos é ser um ser humano. Então, mesmo o estrangeiro, para nós, tem esses direitos.
A diferença é que como o sujeito está em outro país, nós não podemos exigir que o outro país adote a nossa legislação. Lembra? Independência nacional, autodeterminação dos povos. Olha lá o artigo 4º entrando em ação. Muito bem, mas vamos lá. Ele fala que todos são iguais em direitos e obrigações. Já começa com um direito. Qual? Igualdade. Igualdade. Mas veja que ele fala que todos são iguais em direitos e obrigações, sem distinção de qualquer natureza, perante a lei. Então, o primeiro grande direito que ele traz para a gente é o direito à igualdade. Mas é a igualdade perante a lei. Isso tem nome. É o que a gente chama de igualdade formal. Por que formal? Na forma da lei. Fácil, simples. Significa que as pessoas que estiverem regidas por uma mesma lei têm que ser tratadas igualmente. Isso é igualdade formal, na forma da lei. Existe a igualdade material, só que a igualdade material é diferente, difícil de ser atingida, porque ela leva em consideração que as pessoas são desiguais, concorda comigo? São desiguais, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque existe uma palavrinha chamada isonomia. Isonomia, muitas vezes, é sinônimo de igualdade, tá? É possível que você encontre uma questão que talvez use isonomia como se fosse igualdade. Tudo bem, é possível, mas tecnicamente há diferença. Porque isonomia é mais do que igualdade, tá? É mais do que igualdade. Nas palavras aí de Rui Barbosa, a isonomia seria tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, conforme as suas desigualdades. Isso é isonomia. Então não seria tratar igualzinho todo mundo. Não. Quer um exemplo simples? Vamos pegar uma igualdade formal. Vamos pegar uma lei. Qual? O edital de um concurso público. Lembra? Muito bem. O concurso público, pessoal, é regido por uma regra, por uma norma, né? Tem leis que tratam disso. E, em tese, todas as pessoas que se dispuserem a fazer o concurso, a prestar a prova, serão tratados igualmente. Concorda comigo? Serão tratados igualmente. Perfeito. Quem vai passar na prova? Quem estiver mais preparado. Olha, não importa se ele é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, rico ou pobre. Quem tirar a melhor nota é a que vai passar e vai conquistar o cargo. Isso é igualdade. Concorda comigo? Igualdade formal. Formal, que está na lei. Muito bem. A isonomia é um pouco diferente. O que seria? Vamos pegar o mesmo exemplo. No mesmo exemplo do concurso público, você tem uma situação diferenciada de isonomia. Por exemplo, você lembra que dentro de um concurso, alguns cargos deverão ser preenchidos por pessoas portadoras de deficiência. Concorda comigo? Todo concurso tem isso, porque é lei. Aí você pode falar, mas aí é uma desigualdade. Por que aquele número X de vagas tem que ser só para deficiente? Na verdade, não é uma desigualdade, tá bom, mas é a busca da igualdade material. Porque o sujeito que tem uma deficiência, imagina que ele não enxergue, tá? Que ele não pode andar. Você concorda que ele tem muito mais dificuldade de se preparar para o concurso do que você, que é perfeitamente saudável, né? A gente poderia colocar normal. Sim. E se ele é cego desde sempre, a dificuldade dele de se preparar para uma prova foi a vida toda. Por isso tem que haver um tratamento diferente com relação a ele, porque senão ele terá uma grande dificuldade em passar no concurso público. Talvez nunca passe, pela dificuldade que a deficiência lhe traz. Claro, pessoal, estou falando isso a grosso modo. Nós sabemos que há pessoas que detêm uma deficiência e que, mesmo assim, são muito superiores às demais. Por exemplo,
aquele grande cientista tetraplégico, esqueci o nome dele aqui, Stephen Hawking, escreveu muitos livros, decifrou enigmas do universo sem mexer um músculo. Ele só mexia os olhos, não conseguia nem falar. E era um gênio completo. Mas você há de concordar que é uma exceção, né? Um sujeito tetraplégico dificilmente teria condições, pelo menos no geral, de se preparar para o concurso, de estudar. Você concorda? Ele é um caso à parte. Não estou dizendo, então, por favor, não é nenhuma discriminação, nenhum preconceito. Ao contrário, o que a legislação prevê é pegar, muitas vezes, a pessoa que é deficiente, que tem uma deficiência, que muitas vezes está aqui, e você, que é perfeitamente saudável, está aqui, e ele busca igualar as chances, as oportunidades de conseguir um cargo público. Por isso, alguns cargos são separados somente para ser disputados entre pessoas com alguma deficiência, para que eles tenham a chance de realmente conseguir um cargo público. Isso é a busca de igualdade material, isso seria isonomia. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, conforme as suas desigualdades. Tudo bem? Tá ok? Então lembre-se, lembra que eu falei que nenhum direito é absoluto? Então, igualdade também. Tem que se considerar algumas coisas. Porque se você for tratar todo mundo a ferro e fogo, igualzinho, você vai resultar em alguma injustiça. Porque as pessoas não são iguais. Nós temos que levar em consideração essas desigualdades das pessoas, tá bom? Então, o primeiro ponto que ele coloca já no artigo 5º, iniciando o artigo 5º, viu? A primeira frase é o princípio da igualdade. Então, todos são iguais em direitos e obrigações. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e aí ele vem, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, aquilo que eu falei anteriormente. Quando ele fala estrangeiros, aqui no artigo 5º ele fala residentes no país, cuidado, aqui tem uma pegadinha boba. Quando você vê a palavra residente, você tem a impressão que, olha, é para os estrangeiros que moram no Brasil. Não é bem isso. Aqui, quando ele usa a palavra residente, ele quer dizer os estrangeiros que estejam no território nacional. Então, esses direitos todos que nós vamos falar do artigo 5º são para brasileiros, sim, óbvio, aqui ou fora, brasileiros, e aos estrangeiros que estejam no nosso território nacional. Esses se submetem e têm direito de exigir esses direitos, essas garantias. Agora, preste atenção numa coisa que já foi pedida em prova. Isso significa, então, que os estrangeiros dos outros países não têm esses direitos? Cuidado, para nós, todas as pessoas têm esses direitos, todas. A diferença é que nós não podemos exigir que os países estrangeiros adotem a nossa legislação, que os países estrangeiros adotem a nossa visão de humanidade, de direitos humanos. A ciência. Mas nós podemos até falar, veja, às vezes ocorre de haver uma punição grave de alguma pessoa, já aconteceu isso aí, né? Em outros países, onde eu lembro bem de uma mulher que foi condenada à morte por apedrejamento. Salvo engano, ela havia traído o marido e acho que subtraído o patrimônio dele. Mas era um daqueles países lá do Oriente Médio, onde o sistema deles é muito rígido. Tá bom. O Brasil, na época, fez uma nota repudiando aquela conduta, entendendo que a mulher deveria ser punida, mas repudiando, que ela fosse condenada à morte, ainda mais morte por apedrejamento, uma morte bárbara, cruel, tá bom? Bom, mas e aí? A gente faz uma nota criticando aquele, é o que dá para fazer. O outro país tem liberdade de tomar suas decisões, de criar o seu sistema penal, as punições daquele país, paciência, o que vai se fazer? Tá? Mas o que podemos fazer é repudiar certas condutas, é o máximo que dá. Lembra que nós não podemos intervir nos outros países, né? Lembra disso? Você vê que uma regra está ligada na outra, né? Está tudo mais ou menos conectado, tá? Muito bem, boa. E aí ele vem e traz para a gente quais são os direitos efetivamente. Quais? Então, são direitos tanto do brasileiro quanto do estrangeiro residente. E residente, você percebeu que está no território? Quais? Quais direitos, meu rei? Vou colocá-los aqui, você tem que guardar, não tem escapatória. Direito à vida,
liberdade, igualdade, que eu já falei, segurança e propriedade. A letrinha tá feia, hein? Mas vamos lá. Dá pra ver, né? Dá pra ver, olha lá. Entendeu? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Atenção, esses são os 5 direitos do artigo 5º. Então, 5 direitos do artigo 5º. Beleza? Fácil de guardar, né? Artigo 5º com 5 direitos. E esses direitos, pessoal, são extremamente importantes, tá? Ô, João, mas por que são só esses? Por que não colocou mais uns direitos? Aí tem uns outros direitos, tranchando legal, supimpa que podia colocar aí. Pessoal, é uma opção do Constituinte de 1988. Ele optou por esses direitos, tá? Escolheu esses direitos. Muitas vezes, sim, baseado em outras constituições, no que na época se entendeu que eram direitos mais importantes, mais relevantes, por isso colocados aqui no artigo 5º. É uma escolha, foi uma opção que foi feita. Tá legal? Lembrando que a isonomia tem a ver com igualdade, tá bem? E aí, pessoal, preste atenção. Se a nossa Constituição fosse uma Constituição resumida, sintética, parava aí no artigo 5º, não podia falar mais nada. Qualquer situação em que você entendesse que os seus direitos estavam sendo violados, infringidos, você entraria com uma ação e o juiz é que analisaria na prática, no caso concreto, se o direito foi violado ou não. Pois é, mas a nossa Constituição não é sintética. Ela é analítica. Lembra disso? Analítica. Por isso, o artigo 5º agora se abre em 78 incisos, definindo, discriminando, analisando cada um desses direitos e seus pormenores. Queridos, e isso não vai cair na sua prova, isso vai desabar na sua prova. A sua prova, com certeza, terá questões do artigo 5º, possivelmente mais de uma, várias. Eu não sei quantas questões tem, mas vamos lá. Se você tiver 10 questões de direito constitucional, olha, fique atento, 3 ou 4 serão de direitos do artigo 5º. Se você não tiver tempo para estudar quase nada, estude o artigo 5º com muito carinho, com muita dedicação. Porque isso pode salvar a tua prova de direito constitucional, tá bom? Muito bem. Pessoal, o primeiro inciso, como eu falei, ele volta para os direitos de igualdade. Ele diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na forma desta Constituição, tá? Nos termos desta Constituição. Pessoal, ele foi redundante. Afinal, nós acabamos de falar que no caput, o que é o caput? É a principal linha, né, de abertura de um artigo, né? É o que está no artigo propriamente dito. Ele já começa falando da igualdade. Por que ele colocou de novo? Então, ele foi redundante, sim. Ele quis deixar firme isso. Os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigação. Colocaram isso por quê? Porque, pessoal, é uma questão histórica. Durante muito tempo, as mulheres no Brasil tiveram, como no resto do mundo, tiveram uma condição inferiorizada ao homem. Veja, o Código Civil antigo, anterior que nós tínhamos, chamado o Código Civil de Clovis Bevilacqua, antigo, para você ter uma noção, ele tinha uma regra que falava que a mulher só poderia trabalhar fora de casa, se tivesse uma autorização por escrito do marido ou do pai. Veja que situação. Veja que situação. Outro, até 1933, a mulher não votava. Foi depois da Revolução Constitucionalista de 32, feita aqui pelo Estado de São Paulo, foi aí que a mulher começou a votar, 33. Até ali a mulher não votava. Veja.
entre outros aspectos que colocavam a mulher numa situação inferiorizada. Por isso, as mulheres são iguais, tá bom? Agora preste atenção, tem exceção aqui? Você viu? Não. Está escrito, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não tem nenhuma exceção expressa, não. O que significa, como eu disse antes do recreio, do intervalo, que tem um monte de exceções. Você sabe? Vamos lá, homem e mulher é igualzinho em direito e obrigação? Você já viu mulher fazer tiro de guerra? Mulher não aposenta antes do homem? Sim, senhor. A licença maternidade não é maior para a mulher do que para o homem? Aí você vai me dizer, não, mas também ela é que dá a luz. Eu sei, mas não são direitos iguais. Né? A gente cooperou ali para o evento do bebê, né? A gente deu uma ajuda, mesmo que pequena, mas, né? Porque estava frio, mas a gente colaborou. Por que eu não tenho o mesmo tempo de licença gestante? Claro, pessoal, voltando, isso são algumas das exceções que existem, que diferenciam homem e mulher. Diferenciam. Mas, veja, isso não significa que sejam desigualdades discriminatórias. Até são desigualdades. Mas elas têm um motivo para existir, você concorda? Tem um motivo. Vocês sabem quais são os motivos para cada uma dessas situações. Tá? Mas o mais importante, talvez, desse inciso é o final. Nos termos desta Constituição. Quando ele fala isso, pessoal, ele quer dizer que tanto os direitos quanto essas diferenças, né, que eu acabei de citar, essas desigualdades, estão na Constituição. O que ele quer dizer com isso é que nenhuma lei, a Constituição não é lei, quer dizer, é uma norma, mas não é lei, tá? A lei está abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição. Nenhuma lei pode criar uma diferenciação entre homem e mulher. As diferenças que existem, que eu acabei de citar algumas, existem, estão na Constituição. O que a lei pode é disciplinar essas regras que a Constituição já define. Ela vai explicar, vai colocar, mas ela não pode criar novas diferenças. Tá legal? Beleza, bacana? De boa? Muito cuidado com isso. Não podem haver diferenciações na lei, apenas na Constituição. Outro ponto extremamente importante e que tem a ver com liberdade é quando o inciso 2 fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha a lei de novo. Lembra quando eu falei do Estado Democrático de Direito? Então, olha lá. Olha o resultado prático. O que nos obriga? A lei. Por quê? Porque a lei é votada pelos nossos representantes, feita por quem nós escolhemos. Então nós devemos obedecer por causa disso. E a única coisa que nós temos que obedecer é a lei. Lei propriamente dita. E quando eu falo lei, querido, é aquela lei votada pelo órgão legislativo, composto de pessoas que eu escolhi para fazer a lei, por isso que eu vou obedecer. O que significa, então, que eu não posso ser obrigado a algo com base num decreto, numa resolução, numa portaria, numa ordem de serviço. Tudo isso que eu acabei de falar são regras, são normas, mas não são leis votadas pelo Legislativo. Um exemplo claro, simples para a gente guardar, o decreto. O decreto, ele emana do Poder Executivo. É o presidente, o governador ou o prefeito que faz decreto. Mas o decreto, ele existe para quê? Para regulamentar uma lei. Então, eu tenho uma lei que foi feita pelo Legislativo e para aplicar essa lei, o Executivo executa a lei, por isso Executivo. Para aplicar, para executar essa lei, a lei às vezes não está completa, faltam alguns detalhes. O Executivo, então, ele faz um decreto para aplicar o que está na lei. Mas ele, no decreto, não pode mudar nada do que está na lei. Ele não pode, a gente fala, inovar. Ele não pode criar obrigação, criar deveres ou direitos que não estão na lei. Percebeu? Não pode. O decreto é feito apenas para regulamentar a lei. Por isso a importância.
Então eu não posso ser obrigado por um decreto, a não ser efetivamente que esse decreto seja a regulamentação de uma lei. Aí tudo bem, eu tenho que obedecer o decreto, porque ele só veio para colocar na prática como é que a lei tem que ser obedecida. Legal. Então ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Até os crimes. Pega o homicídio, que é o pior crime que existe, chamado crime capital. Veja que não está escrito lá assim, é proibido matar. Não, está escrito matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ele não te proíbe diretamente, ele só te fala que se você matar, você vai ser punido por isso. Claro que aí, intrinsecamente, você tem uma norma, na verdade, que repudia o homicídio, né? Não é para matar, lógico. Não é para matar. Mas nós só temos que obedecer à lei. Uma exceção, e aí eu peço que você tome um cuidado, preste atenção. Somente temos que obedecer à lei. Beleza, lei. Só que existe uma situação peculiar, e eu não sei se a sua prova pode te exigir isso, né? Mas pelo sim, pelo não, AMP. O que é MP? Medida provisória. Queridos, a medida provisória é um tipo de norma que não é lei, mas tem força de lei. Ela tem força de lei. Letrinha feia, né? Mas dá para entender. Ela tem força de lei, não é lei. Ela ainda deverá ser votada pelo legislativo para que efetivamente você tenha que obedecer. E se ela não for votada, inclusive dentro de um determinado tempo, ela perde toda a sua eficácia. Mas na hora que ela é feita, a medida provisória, ela tem força de lei, então temos que obedecer. É uma exceção, tá? Uma exceção. Cuidado. Muitas vezes em concurso, principalmente concurso de nível médio, ele vai só destacar a lei. Não vai falar de MP, tá bom? Então, regra geral, se aparecer lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for virtude de lei. Ponto. Tá certo? Tá. Tá certo. Tudo bem? Essa ideia da MP eu estou falando para você se for um concurso mais tinhoso, mais cabeceira, mais cabeludo, entendeu? Aí o cara pode até te questionar. Mas, regra geral, isso aqui não vai chegar a ser cogitado, eu acho. Mas, pessoal, como a coisa está ficando feia, né? Pelo sim, pelo não, não custa a gente fazer esse comentário. Muito bem. Essa situação aqui, de ninguém poder ser obrigado a fazer... Tem a ver com liberdade, não tem? Tem a ver com liberdade. Mas tem a ver também com segurança jurídica, né? Segurança jurídica, eu não posso ser obrigado por uma coisa que não for a lei. Tá bom. Próximo inciso, ele tem a ver com o direito à vida. É um reflexo do direito à vida. Porque quando eu falo em direito à vida, você imagina que seja apenas e tão somente que a pessoa não pode perder a vida, ela não pode ser morta, né? Mas vida não é apenas estar vivo. É vida digna. De que adianta eu estar vivo sem nenhuma dignidade? E esse inciso terceiro fala disso. Ele diz assim: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, a tortura é proibida, não pode. E a tortura pode levar à morte. Concorda comigo? Já o tratamento desumano ou degradante não está falando de matar, mas está falando de vida digna. Quando eu falo tratamento desumano, é porque o tratamento que a pessoa está sofrendo retira a humanidade da pessoa. Tratamento degradante degrada a condição humana da pessoa. Lembra que um fundamento da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana? Olha aí o reflexo. Percebeu? Não adianta só estar vivo, é vida digna. A coisa vai bem além do que simplesmente estar vivo, tá certo? Claro que a vida é extremamente importante. Então eu posso exigir do Estado que tome atitudes para me manter vivo, tá? Isso é importante. Ainda, e agora entramos nos direitos à liberdade. Já falei de uma liberdade,
Agora eu vou continuar. Nossa, tem. Liberdade não é só liberdade física, sim. Quando você está pensando em liberdade, você pensa no cara que está preso, né? Eu sei. Mas você vai perceber que no artigo 5º, bem como em toda a sua Constituição, nós temos inúmeras liberdades que são previstas. Inúmeras. Veja, algumas que você nem pensa, ou que se você lê, você fala, nossa, mas que bobagem, não precisava isso tudo também, né? Não, lembre-se. É uma questão histórica, pessoal. A Constituição de 87. Até 1985, nós vivíamos no chamado Estado ditatorial, ou num regime de exceção, né? Onde alguns direitos foram sublimados, uma palavra bonita, né? Foram mitigados, outra palavra bonita que pode cair na prova, mitigados, diminuídos, né? Por isso, quando o Constituinte foi fazer a Constituição, ele fez questão de colocar lá todos os direitos que eventualmente tenham sido mitigados, infringidos nos anos anteriores. O primeiro que ele coloca aqui é o direito à manifestação do pensamento. Muito cuidado. Quando ele fala em direito à livre manifestação do pensamento, é porque o pensamento é livre. Lógico, o pensamento sempre foi livre. Até porque, graças a Deus, ninguém sabe o que o outro pensa. Ninguém sabe o que o outro pensa. Graças a Deus. Aqui não é liberdade de pensamento. O pensamento é livre. Aqui a liberdade é para a manifestação do pensamento. Isto é, exteriorizar o meu pensamento. Concretizar o meu pensamento. Externar o que eu penso. A única exigência aqui, tá? E não é exceção, mas exigência, é que não pode ter anonimato. Então, se eu for criticar alguém, se eu for comentar sobre um determinado fato, eu tenho que pôr também o nome lá, né? Eu tenho que dizer que sou eu. Porque o anonimato não é aceito na manifestação do pensamento. Agora, muito cuidado. Manifestar o pensamento, tal como todos os outros, não é direito absoluto. Você tem exceções, tá? Quais? Um monte. Por quê? Porque não tem nenhuma exceção prevista aqui. Tem alguma? Nenhuma. E eu disse para vocês antes do intervalo, quando o direito não trouxer nenhuma exceção, significa que tem um monte de exceções. Uma porção delas. Tá entendido? É o caso aqui. Veja, eu posso manifestar meu pensamento, criticar alguém? Posso. Só que eu tenho que tomar cuidado para não atingir o direito da outra pessoa. Nós temos visto, ultimamente, principalmente nas mídias sociais. Mídias sociais é um problema. Tome cuidado, tá? Quando você vai ao Twitter, ao Facebook, quando você vai ao Instagram, tá? Ou qualquer uma dessas mídias e coloca lá o seu pensamento, você está, sim, manifestando a sua forma de pensar. Você tem esse direito, mas cuidado para, no exercício desse direito, não atingir um direito alheio. Tem que tomar muito cuidado. Você, quando for criticar, cuidado. Critique os atos, a conduta, mas tem que tomar cuidado na hora de criticar a pessoa. Nossa, mas aquela pessoa é magra demais, aquela pessoa é gorda demais, aquela pessoa é feia demais, entendeu? Aquela pessoa é folgada. Aquele sujeito é vagabundo, é sem vergonha. Aquele sujeito é ladrão, é safado, não vale a comida que come. Cuidado, hein? Porque aqui você pode estar atingindo um direito da pessoa. A honra. Entendeu? A honra. E para isso, existem meios, tá? Para você repudiar. O Código Penal traz os crimes contra a honra. Injúria, difamação, calúnia. Então, se você fizer uma situação como essa, isso dá direito a outra pessoa de talvez entrar com um processo contra você. Percebeu? Por quê? Porque na sua manifestação do pensamento, você atingiu um direito da outra pessoa. A honra, por exemplo. Eu posso criticar os governantes? Eu posso criticar. Eu acho que o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou um deputado, ou um senador cometeu um ato que não condiz com o cargo, ele não podia ter feito aquilo, ele fez uma coisa errada.
ou ele está sendo acusado de algum crime. Bom, mas toma muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Uma coisa é criticar a conduta, eu votei no cara, lembra? Eu votei nele, ele foi lá e votou num projeto de lei que eu não gostei, que eu não queria. Eu posso falar isso, falar, olha, não gostei, o senhor não podia ter votado, esse projeto é horroroso, esse projeto vai fazer o país andar para trás, esse projeto vai prejudicar as pessoas e o senhor votou favorável, eu estou indignado com a sua conduta. Eu estou criticando político, as pessoas são públicas. Quando você entra para a política, quando você se torna uma pessoa pública, você está afeito às críticas. Concorda comigo? Às críticas. Então, paciência. Agora, eu não ofendi a pessoa, eu critiquei a conduta, o ato. Isso é legítimo. Então, você veja que há um limite muito tênue, né, entre a ofensa. O problema é que nas mídias sociais, você sabe, né, pessoal? As pessoas acham que ninguém vai saber que você está escrevendo aquilo, falando aquilo. Não, vai, viu? Vai. Internet não é deserto perdido, inexplorado, ao contrário, descobre-se tudo, tá? Agora, criticar é um direito que está na Constituição. Quanto mais se forem figuras públicas, desde que não as ofenda, e mesmo que eu ofenda, se eu ofender, existem meios para repudiar a minha ofensa. Estão no Código Penal, na legislação, tá bom? Muito sério isso aí, tem que tomar muito, muito cuidado com essas situações. Agora, falando do finalzinho, quando fala vedado anonimato, ele proíbe o anonimato por quê? Por causa do próximo inciso. O inciso 4º, pessoal, traz o que a gente chama de direito de resposta. O que é isso? Quando a pessoa vem e manifesta o seu pensamento, e através dele, vamos dizer assim, ele ataca uma pessoa, denigre uma pessoa, faz algum comentário, esta pessoa, em contrapartida, tem o direito de resposta. A gente vê muito direito de resposta onde? Nas campanhas políticas, não é? Um candidato fala mal do outro. Aí o outro, entendendo que o comentário foi injusto, ele pede direito de resposta no tempo daquele candidato. E muitas vezes ele consegue, e no horário daquele candidato ele vai se defender, responder àquelas críticas. Isso acontece muito em época de campanha, mas isso não é só para político. Isso vale para qualquer pessoa. O sujeito foi lá e falou mal de você no rádio, no jornal, na TV, colocou na página dele, lá no blog, no Facebook, sei lá. Você pode entrar com ação na justiça e exigir o direito de resposta. Resposta esta, preste atenção, que diz aí no inciso, será proporcional ao agravo. O que é esse proporcional? O agravo foi a crítica, o comentário desabolador. Proporcional significa, se ele falou 5 minutos no rádio, você tem 5 minutos para responder. Se foram 10 linhas num blog, num jornal, você vai ter aquele espaço para responder. Mas o problema é que, pessoal, é que mesmo respondendo, muitas vezes a manifestação do pensamento da pessoa já lhe trouxe um dano. Dano, não é? Neste caso, o próprio inciso lhe traz o direito a uma indenização. E, pessoal, indenização essa que tem 3 esferas. 3 esferas. Pode ser uma indenização material, moral ou a imagem. Quer dizer, por quê? Porque você teve um dano material, ou porque você teve um dano moral, ou porque você teve um dano à imagem. Atenção, que aqui são 3 esferas de indenização. 3. Material, moral e imagem. Eu falo isso porque depois você vai falar indenização em outros incisos. Mas só aqui você tem esses 3. Aonde? No direito de resposta. Tá ok? Então você veja que a própria legislação já traz respostas, né, entre aspas, para que você possa repudiar a manifestação do pensamento que atinja algum direito seu. Percebeu? Bacana, né? Isso está dentro do direito à liberdade. Muito bem. O próximo inciso é muito importante. Muito. Ele diz assim, acompanhe comigo, no inciso, só para ter o nome, no inciso 6º, ele fala,
é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantidas, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui nós temos um direito muito importante, tá? Muito importante. Ele está dizendo o seguinte, vamos traduzir para que você compreenda. Você pode invocar, entre aspas, o seu culto religioso, porque a religião, ela é defendida, sim, pessoal, sim. O Brasil é um país laico, isto é, ele não tem uma religião oficial. Mas todas as religiões são defendidas, respeitadas e até mesmo estimuladas, eu diria. Você encontra isto, tem um inciso que fala especificamente sobre isso, né, na parte religiosa. Quando ele fala de consciência e crença, consciência é o que eu penso. Consciência é o que eu penso, são os meus princípios, são os meus valores. Quando ele fala de crença, é no que eu acredito. E aí entra a religião. A religião. O que ele está dizendo que é garantido, que a liberdade de consciência, eu posso pensar o que eu quiser. Liberdade, lembra? Posso pensar o que eu quiser, tá? E acreditar no que eu quiser. Não tem problema nenhum. Basicamente, esse instituto quis garantir a liberdade religiosa. Você pode ter a religião que você quiser, tá? A que você quiser. E ele vai além. Ele garante o culto religioso. Garante, palavra forte. Quando ele fala que garante o culto religioso, veja, você pode ter um crucifixo no pescoço? Pode, não tem problema nenhum. Não, mas eu sou muçulmano, eu posso andar com aquele negócio na cabeça? Pode, sem problema, ninguém vai te impedir. Não, mas a minha religião proíbe, sei lá, que eu corte o cabelo. Ninguém vai te obrigar a cortar o cabelo, tá certo? Veja que isso aí é o exercício do culto religioso. Ninguém vai te impedir de exercitar o seu culto. Só que tem um detalhezinho que ele fala logo depois, e garantida na forma da lei os locais de culto e suas liturgias. Pessoal, aqui ele já muda um pouquinho. Ele assegura o respeito aos locais de culto e liturgias. Liturgias são os objetos sagrados, né? Os atos daquela religião. Local seria a igreja, o templo, o monastério, entendeu? Eles são defendidos? São, claro, só que tem um detalhe muito importante aqui, que ele coloca na forma da lei. Isto é, de acordo com a lei, nos termos da lei. Isso é muito importante. Por quê? O exercício do culto, eu falei para vocês, é garantido, tá? O exercício do culto, esse é garantido. É uma garantia. Não precisa de lei nenhuma. Não precisa de lei nenhuma. Já a proteção aos locais de culto e liturgias, ele fala de acordo com a lei, nos termos da lei, na forma da lei. E se eu não tiver uma lei, eu não tenho essa proteção. Quando a Constituição vem e exige uma lei, preste atenção, é porque ele não quer definir aqui como é que vai ser feita a proteção. Ele quer que se faça, que se dê essa proteção. Tá? Aos locais de culto e liturgias. Mas ele não quer definir quais são. Veja, a nossa Constituição já é grande, analítica. Se ela for colocar tudo, Nossa Senhora vira uma Bíblia. Então ele deixa para lei abaixo da Constituição. Como assim? Vamos analisar assim, ó. Imagine que com a lei você vai determinar aqui, se alguém invadir uma igreja, um templo, um monastério, quebrar os objetos que estão ali, né, os objetos sagrados e tal, que ele teria uma pena pesada de reclusão, sei lá, de 2 a 6 anos, beleza? E multa. É uma forma de proteger os locais de culto. Nós temos esta lei? Não, nós não temos. Claro, pessoal, se alguém invadir
um culto religioso, se alguém invadir uma igreja, um monastério, quebrar as coisas, você pode exigir proteção, mas a proteção comum. Chama a polícia. Chama a polícia. É a mesma coisa que invadir a escola, uma faculdade, a casa, você chama a polícia. Só que não tem uma proteção específica da lei. Não há uma lei específica, atualmente, protegendo os locais de culto e suas liturgias. Nós temos a lei geral do Código Penal, tá? Mas não uma lei específica. O que é isso no frigir? O que eu queria falar, na verdade? Olha só. Nós temos aqui uma coisa muito importante que chama-se eficácia das normas constitucionais. Pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui, todos esses direitos, regras, são normas, né? Norma é gênero, tá? Norma é gênero. Você tem lei, decreto, portaria, tudo é norma. Quando eu falo de normas constitucionais, eu estou falando das regras que estão na Constituição. E elas têm um grau de eficácia diferente umas das outras, dentro da própria Constituição. Claro que por ser uma norma constitucional, por estar na Constituição, ela já tem um poder muito grande, tá? Diferente de outras normas. Um tratamento diferenciado, sui generis, porque está na Constituição. Agora, mesmo as que estão na Constituição, têm uma eficácia que pode variar. Pessoal, existem várias classificações dentro do direito constitucional, por vários autores, que definem quais seriam essas eficácias. Mas nós vamos ficar com a eficácia básica, aquela mais comum, aquela mais conservadora. Você tem a eficácia plena, limitada e contida. Tá? Essa classificação é resultado do professor José Afonso da Silva, um grande constitucionalista que criou essa primeira ideia de eficácia. Outros doutrinadores o seguiram, tá? E, além de adotar essa, acabaram criando outras classificações, mas essa é a mais conservadora. E eu acredito que se na sua prova eles pedirem eficácia das normas constitucionais, possivelmente eles vão usar, né, essa aqui. O que é eficácia plena? É aquela que não exige nenhuma norma, nenhuma regulamentação para você poder utilizar aquele direito. Por exemplo, o exercício do culto é garantido. Tem alguma lei que precisa ser feita para garantir? Não, está escrito. É garantido. Acabou. Esse pedaço aqui, exercício do culto religioso, é uma norma de eficácia plena, porque não exige nada para você usar. Já as normas constitucionais de eficácia limitada, o nome limitado é justamente porque pede uma lei. Pede uma lei. Exige uma lei para você usar aquele direito, aquela norma, aquela regra. E não existe a lei. A lei não foi feita, tá? Por isso é limitada. Enquanto não se fizer a lei, você não consegue utilizar aquele direito. Tá entendido? Você não consegue utilizar. Beleza? E a norma de eficácia contida? A contida, pessoal, preste bem atenção, é aquela norma constitucional que pede lei, que precisa de lei. E a lei foi feita. A lei foi feita. Se ela foi feita, preste atenção agora. O direito, que precisava de uma lei, está contido na lei. Fizeram a lei. Então, o direito agora, fazem a lei, o direito está contido na lei. Perfeito. Está contido na lei. Isso é uma explicação. Mas existe uma outra versão, uma outra ideia que a norma constitucional contida define. Veja bem, norma constitucional contida, né, de eficácia contida, é aquela que já tem elementos, digamos assim, suficientes para que você possa utilizá-la. Dá para usar. Tem os elementos necessários suficientes para que você use.
Mas ela também traz ali a possibilidade de ser feita uma lei. Lei essa que vai controlar o uso desse direito, dessa norma, que vai delimitar a utilização desse direito. E, consequentemente, ela pode diminuir um pouco a amplitude do direito ou aumentá-lo onde? Na lei. Claro, eu repito, teoricamente aquela norma constitucional já tem requisitos, elementos suficientes para você usar. Aí a lei que foi feita poderá delimitar maiores parâmetros para essa lei, ou para mais ou para menos, mas existe a possibilidade, novamente, daquela norma ser contida pela lei. Então, de novo, contida. Tá ok? Tá entendido? Bacana? Muito bem. Agora acho que nós conseguimos explicar isso certinho, tá? Acho que agora nós entendemos de novo. Beleza? Bacana? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Essa ideia aqui de classificação da eficácia das normas constitucionais, eu repito, ela vem do doutrinador, do professor José Afonso da Silva. Um professor, um escritor muito famoso, um clássico do direito constitucional. Depois dele também, muitos outros autores têm classificações de eficácia das normas. Talvez você tenha um autor que você está seguindo, você tem um livro, não é? Muito bem, muito bom. E talvez a classificação que ele proponha não seja exatamente essa, apesar de que todos fazem um comentário sobre essa classificação e depois, às vezes, incluem a sua própria, né? Eu coloquei essa porque, primeiro, não costuma cair muito em concurso. Por quê? Porque é um pouco mais pesada, é uma matéria mais, né? Mas dependendo da prova, principalmente se for um concurso federal, um cargo federal costuma ter uma prova mais pesada, né? Ou um cargo estadual, mas mais elevado, talvez exija um nível superior, eles podem te questionar isso. Então é interessante que você saiba, tá? Nós vamos aí, durante o andamento, comentar um pouco sobre isso. Comentar um pouquinho. Por exemplo, quando ele fala, no próximo inciso ele diz sobre a assistência religiosa. Pessoal, a assistência religiosa, no inciso posterior, se você tem aí, é o número, só para você ter certeza, tá? É o número 7º, né? É o inciso número 7. Ele diz, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas instituições civis e militares de internação coletiva. Esse inciso já caiu em concurso, viu? Você vê, é uma linhazinha, mas já caiu. Não foi uma vez só, não, várias. O que ele traz para a gente é justamente isso. Ele determina que deve haver, sim, assistência. O que é assistência religiosa? Quem tem uma religião gosta de beber da fonte. Eu gosto de ir na missa, no culto, né? Eu gosto de ir lá no Pai de Santo tomar um passe, não é verdade? Fazer um descarrego. Isso é assistência religiosa. E ele garante isso. Só que ele fala da lei, lembra? Então tem que ter uma lei definida. Só para você saber, já existe essa lei. Tem uma lei que já define como é que será. Muito bem. Mas continuando, ele fala que deverá ser em instituições civis ou militares. Instituição civil, vamos lá, seria asilos, por exemplo, hospitais, tá? Entidades civis. Entidades militares, quartel, porta-aviões, imagina um porta-aviões que fica no mar, né? Fica meses em alto mar, e aí? Tem que ter assistência religiosa, um capelão, né? Como a gente chama, né? O militar religioso, entre aspas. Só que tome cuidado com uma coisa, ele fala que tem que ser instituições de internação coletiva. Percebeu? Porque veja, na prisão, a penitenciária, o sujeito não pode sair para ir na missa, na igreja, no culto. Também no asilo, um asilo para idosos, muitas vezes o idoso está acamado, ou não há possibilidade de transporte de todos os idosos. Então tem que se dar essa assistência. No caso do quartel, é uma espécie de internação. Imagina um quartel no meio da Amazônia. Eles estão aquartelados. Ou os marujos, os marinheiros que estão dentro de um porta-aviões. O porta-aviões é muito grande, profundo. Ele não para em qualquer lugar. Então não dá. Ah, todo domingo vamos parar na cidade ali para ir. Não dá, não tem jeito. Então por isso que ele fala internação coletiva. Essas pequenas palavras, veja, instituição civil, entidades civis, militares, de internação coletiva. Esses detalhes podem ser questionados na prova.
Ele pode o quê? Subtrair, omitir um desses, colocar para ele nas entidades civis de internação coletiva. Pronto. Ele diminuiu a abrangência da regra. Não é só para civil, é também para entidades militares, percebeu? Então, na prova, eles costumam fazer isso, omitir uma palavra ou outra, tá? Impedindo que você tenha o total acesso da regra da norma do direito. Tá legal? Fique atento a isso, tome cuidado. É mais um reflexo aí da liberdade religiosa, direito garantido. Lembrando que eu comentei agora há pouco, o Brasil, só para você lembrar, o Brasil é um país laico. Eu falei isso rapidamente, né? O que é um país laico? É um país que não tem religião oficial, que não significa, como eu disse, que ele não valoriza a religião. Ele só não tem religião oficial. Por quê? Porque se ele tiver uma religião oficial, as outras religiões não são oficiais. Logo, elas seriam proscritas, né? Não poderia haver. Então não é essa a intenção. A intenção de ser um país laico não é não ter religião, é não ter religião oficial. Só isso. Tá legal? Belezinha, bacana? Muito bem. Pessoal, nós entendido até aqui, tudo certo até esse momento, beleza? Ficou fácil? Ótimo, muito bem. Nós vamos parar por aqui, tá dando o tempo da nossa aula já, tá? Então eu vou extinguir, nós acabamos puxando um pouquinho antes do intervalo, né? Então nós vamos parar por aqui, já deu o tempo da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa matéria. Espero que tudo que eu tenha falado aqui tenha sido fácil compreensão, tá certo? Qualquer coisa, deem um alô pra gente, seus comentários, suas críticas, estamos à disposição, tá certo? Foi um prazer esse encontro, esse primeiro encontro com vocês. Voltaremos a nos ver nas próximas aulas, tá ok? Um forte abraço a todos, bons estudos e nos vemos na próxima, tá ok? Um abração a todos.